Hoje vamos iniciar uma nova série que vai falar acerca de Deus nos querer usar a nós, usar-te a ti e a mim. Talvez esta é uma surpresa, mas como é que Deus me pode usar a mim? E esta série que vamos iniciar hoje mostra a grande verdade que nós lemos lá no livro de Efésios, não é? Quando o Senhor nos diz que fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou para ti e para mim coisas novas e boas obras. Ou seja, tu não estás aqui por acidente, ou como eu costumo dizer, a contaminar o ar que todos nós respiramos. Tu estás aqui com um propósito. Deus tem um plano para a tua vida, para a minha vida, e Deus verdadeiramente quer ir de encontro à tua vida para que tu descubras isso. E às vezes nós achamos isto, mas como é que Deus me pode usar a mim? Não é? Então nós pensamos que Deus só usa algumas pessoas, os pastores, os missionários, eventualmente um professor de escola dominical, ou um líder de louvor, mas Deus quer nos usar a cada um de nós. Não é? Deus diz aqui que nós fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para quem é que esta carta está a ser escrita? Para uma igreja completa, com gente nova, velha, não é? Com gente com muitas capacidades, com gente com menos capacidades, e Deus nos cria todos nós para estas obras que Deus tem para nós. Por isso, eu acho que Deus quer, nesta manhã, dizer que Deus te quer usar a ti e a mim com um propósito. E nada é mais emocionante do que perceberes como Deus toca a tua história, muda a tua vida, responde às tuas orações. Não é? E Deus é assim. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso ritmo, mas o ritmo de Deus é sempre o melhor ritmo. E Ele quer responder às nossas orações, Ele quer nos usar. E por isso, o que é preciso às vezes é termos um pouco de coragem. E hoje vamos falar acerca de um homem que eu gosto imenso, que é o homem chamado Josué. No livro de Josué, capítulo 1, se quiserem virar a vossa Bíblia para lá, abrir o vosso telemóvel, em Josué, capítulo 1, é a passagem base desta manhã, está bem? E vamos falar um pouco de Josué. Quantos de vocês já ouviram mensagens sobre Josué 1? Quantas vezes? Não sei. Eu já preguei muitas vezes sobre Josué, mas não me canso. Sabem porquê? Uma delas é que eu estou a ficar velho, esqueço-me das coisas, não é? Então preciso de ouvir muitas vezes a mesma coisa. E as coisas boas também são para provarmos mais vezes. Quem é que gosta de chocolates? Quem é que já comeu chocolates? Quem é que quer comer chocolates? Ok, porquê? Porque é bom. Às vezes a palavra de Deus também é assim. Há passagens que nós lemos e lemos e lemos e lemos e verdadeiramente ela sempre fala connosco. E esta é uma daquelas passagens que eu gosto imenso. Então Josué capítulo 1. Há vários ensinos aqui, e uma das palavras repetidas, alguém sabe qual é uma palavra mais repetida? Ser forte e corajoso. Ou tem bom ânimo, tem coragem. E é interessante esta imagem. Porque é que este homem precisava de ouvir isto? Ser forte e tem coragem. Primeiro porque ele estava a substituir um grande homem, chamado Moisés. Verdadeiramente a palavra de Deus mesmo diz lá em outro nome que Moisés, não houve ninguém que fez coisas antes de Moisés como ele fez. Ou seja, ele sentiu-se muito pequeno à sombra de um homem grande. Isto é incrível. Substituir alguém que é mais ou menos não é muito mau, mas substituir alguém que é muito bom aí é complicado. E ele também tinha uma grande tarefa. Qual era a tarefa de Josué? Levar o povo a conquistar a terra que Deus tinha prometido. Agora imaginem, este povo tinha sido escravo 400 anos e há 40 anos que eles andavam onde? No deserto. Como é que tu vais motivar um povo que tem 400 anos de escravatura e 40 anos no deserto? Então a tarefa era muito grande, porque implicava mudanças também. Então eu queria hoje ver 4 coisas
para ti e para mim, para nós sermos pessoas confiantes no que Deus tem para nós. E que eu acho que foi o que aconteceu com este homem. A primeira delas é: põe a dúvida de lado. A dúvida é um dos nossos maiores inimigos. Limita o nosso potencial. Lá em Tiago diz assim: aquele que duvida é como as ondas do mar, atiradas de um lado para o outro, atiradas de um lado para o outro. Não pense esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. A dúvida te faz andar meio perdidos, porque em vez de controlarmos as circunstâncias à nossa volta, nós deixamos que as circunstâncias nos controlem a nós. Vejam lá a passagem bíblica. Ser forte, versículo 9, e corajoso. Não tenhas medo ou fiques desanimado, porque o Senhor teu Deus estará contigo, onde quer que vás. Então Josué era chamado a acreditar que este Deus o estava a chamar. Livra-te das dúvidas. Afasta o medo de ti. Lança-o pela janela. Tira-o da tua frente. É curioso que a maioria das pessoas acreditam mais nas suas dúvidas e duvidam mais das suas crenças. E é uma coisa estranha, não é? Que tantas vezes aquilo que é seguro para nós parece que duvidamos. Por exemplo, a presença de Deus. A suficiência de Deus quando estamos a passar dificuldades. Não é? Quando estamos a passar lutas em nosso coração, em nossa vida. Acreditar que Deus é suficiente para nós. E é preciso nós começarmos a entender que neste ato de vontade, porquê é que às vezes duvidamos? Eu vou falar de duas coisas. Primeiro, a comparação. Eu não sei com vocês, eu cresci e quando eu desenvolvi o meu ministério, muitas coisas eu me comparei com outros pastores. Eles pregam melhor que eu. Eles têm ministérios maiores do que eu, pelo menos em números. Eles são mais hábeis na tecnologia do que eu. Isso não é por ser muito difícil, não é? Eu não sou o grande tecno. E eles têm mais capacidades organizativas do que eu. Quando eu me comparo com outros, eu sempre vou estar mal. Eu sempre vou duvidar de mim. Sempre vou duvidar que eu sou capaz de fazer as coisas. E isso vai drenar, isso tira a nossa energia. Quando tu te comparas com outros, tu deixas de ser tu próprio. E tu começas a perder força, energia, coragem para fazer as coisas. Porquê? Porque se tu te comparas com aqueles que são mais fracos do que tu, podes ter um bocadinho o peito para fora, mas de repente eles crescem um bocadinho e tu vais para dentro, não é? Ou seja, comparação nunca é bom para nós. Nunca nos vai ajudar. E Josué tinha este desafio na sua vida. Ele tinha este grande homem que era Moisés à sua frente. E outra coisa é quando nós olhamos para os erros do passado. Alguém fez coisas que se envergonhou? Eu também. Muitas. E quando nós vemos a nossa vida pelos erros do passado, nós nunca vamos avançar para a frente. Não quer dizer que nós tenhamos que ser amnésio acerca do passado, mas temos que lembrar que Deus pode e vai fazer coisas novas. Quando nós estamos em Cristo, 1 Coríntios 5,17, novas criaturas somos. Não é mais ou menos novas, é novas. Temos uma nova identidade em Cristo, completamente nova. E acho que precisamos de redescobrir mais isto. É uma das grandes verdades do curso do Ministério de Liberdade em Cristo e do curso de Graça, é mostrar quem nós somos em Cristo. Nós somos pessoas novas em Jesus Cristo. Quando tu estás em Jesus, tu és alguém novo. E quando tu pensas no passado, pensa em homens imperfeitos que Deus usou. Por exemplo, podias pensar em vários, não? Podias pensar em Moisés. O próprio Moisés tinha sido um assassino. Pensas em David, que foi um adúltero e também assassino. Pensas em Abraão, que esteve disposto a entregar a sua esposa para safar a sua pele. Por 2 vezes, não foi só uma. Eu acho que aquela mulher tinha que ser muito santa. Senão já tinha dado no lombo, não é? Porque ele, por 2 vezes, tentou entregar a sua esposa para salvar a sua pele. Pensa em Jacó, que roubou a herança do seu irmão. Pensa no apóstolo Paulo, que era um terrorista religioso. Não é? Era um daqueles movimentos de terrorismo que ele estava à frente. Não é? Pensa em Pedro, com um temperamento um bocadinho difícil. Até o próprio João e Tiago diz que eram filhos
do trovão. Porque até uma vez eles disseram, olha, caia fogo do céu sobre estas pessoas, Senhor. Manda fogo do céu para queimar estas pessoas. Ou seja, que tipo de gente Deus usa? Curioso, nós pensamos nisso. Não é uma perspectiva diferente, se calhar. Então uma das coisas que tu percebes é que tu e eu não somos cópias. Nós somos originais. Deus nos fez a cada um de nós únicos. Seres singulares. E quando nós queremos ser uma cópia de outro, nós nunca vamos conseguir ser. E também uma coisa que nós descobrimos, não é? É que não importa de onde nós vimos ou de onde nós estivemos, o que importa é a direção que nós estamos a tomar. Eu acredito muito nisso. Quando tu colocas no teu coração o desejo de mudar a tua vida e de caminhar noutra direção, Deus te vai ajudar. Para celebrar a restauração, que é o ministério que nós temos aqui na nossa igreja, o que acontece? Que vai começar a acontecer agora em outubro. É um ministério que fala muito disso. O nosso passado é importante, não temos que passar simplesmente o pano por cima, temos que lidar com ele, mas temos que refazer a nossa vida para as coisas novas que Deus tem para nós. E por isso, Josué estava nesta encruzilhada. Eles estavam à beira de um rio, o Rio Jordão, que vamos falar um pouco mais dele mais à frente. E verdadeiramente eles tinham que decidir o que é que iam fazer. Então, a primeira coisa que eu tinha que perceber, ele tinha que ter esta atitude de colocar a dúvida de lado. E depois percebemos outra coisa. Percebemos é que ele tem que descobrir as promessas de Deus para ele. Descobrir as promessas. A Bíblia fala muitas promessas. Na verdade, pensa-se que a Bíblia tem mais de 7.000 promessas para nós. E quando Deus fala com Josué, Deus fala algumas promessas. É curioso isto. Vejam o versículo 3 do capítulo 1. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Então, o que é que eles têm que fazer? Eles têm que entrar. Deus não ia entrar lá por eles. Às vezes nós pensamos que Deus vai fazer as coisas por nós. Não, às vezes nós temos que fazer a nossa parte. E esta promessa é, eu vos dou a terra, mas a condição é, vocês têm que entrar. E quando vocês entrarem, aquilo é vosso. Deus não vai entrar por vocês. Alguns querem dizer assim, Deus vai à minha frente e primeiro faz as coisas e depois, quando tudo estiver resolvido, chama-me a mim que eu vou lá ter. Não, Deus não diz isso. Não, vocês entram. Vocês entram. E quando vocês entram, aquilo é vosso. Então Deus dá muito... É interessante, no princípio do seu ministério, Deus deu esta palavra. E é interessante, vemos no final da sua vida, o que é que ele diz? Estou prestes a seguir o caminho de todos os mortais, que é... O que é que os mortais fazem? Nessa palavra, morrem, não é? Então estou prestes a ir para a morte, dizia Josué, se calhar com 110 anos, pensa-se aí. Vós bem sabeis que nenhuma das boas promessas do Senhor vosso Deus deixou de ser cumprida. Incrível. Olhas para trás da tua vida, de 110 anos, e dizes assim, lembra? Há 30 anos, foi há 30 anos antes que Deus tinha dito aquela primeira palavra. Quando eles chegaram lá, havia passado 30 anos, e Deus disse, olha, há 30 anos atrás, lembras-te? Nenhuma das promessas de Deus caiu por terra. Isto é incrível. É incrível pensar no Deus que nós temos, que não deixa que nada falhe aos seus filhos. E por isso a chamada dele era basicamente descobrir estas promessas de Deus. Por isso é que era importante, diz assim, que tu guardas esta palavra que eu te entrego, guarda e leva contigo de dia e de noite, para te lembrares dela, para te lembrares do que eu tenho para ti. Por isso é que é importante nós termos o nosso tempo com Deus, porque é chave para tu te lembrares das promessas de Deus, é chave para tu reclamares as promessas de Deus, é chave para tu dizeres, Deus, isto é meu, porque tu prometeste que isto seria meu. Então muitos de nós às vezes não temos porque não pedimos, não temos porque não entramos, não temos porque não nos lembramos. E é tão chave para Josué, como para mim e para ti, descobrir estas promessas, reclamarmos estas promessas do Senhor e vivermos isto que Deus tem para nós. E nestas promessas há 3 coisas que eu queria rapidamente falar convosco. Primeiro, versículo 5. Alguém pode ler o versículo 5? Ninguém te poderá vestir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés.
assim serei contigo. Ninguém te poderá resistir, obrigado, Ana, todos os dias da tua vida. Ninguém. Havia gigantes naquela terra. Havia homens grandes, havia nações poderosas. Mas a palavra era que ninguém lhe podia resistir. Sabem qual é um gigante em tua vida, em minha vida? É o medo. Eu não sei contigo, comigo bem. Partilhar convosco. Agora vocês vão se rir, está bem? Tem que se rir porque o que eu vou contar é engraçado, digo eu. Eu tinha um encontro ontem que eu tinha de fazer para a rede de plantadores de igreja. Eu compartilhei convosco aqui há um tempo atrás. Foi uma rede para motivar pastores a plantar novas igrejas. E era algo que estava no meu coração, mas era algo que eu tinha muito medo que não fosse bem sucedido. Então eu de manhã acordei, como habitual, preparei todas as coisas, vim para a igreja e estava tudo a correr mais ou menos bem. Estava tudo a correr bem, a tecnologia mais ou menos estava a safar, com os vídeos, a produção, a imagem, essa coisa toda que às vezes atrapalha-me um pouco. E de repente o computador vai abaixo. Esqueci-me do carregador da bateria. Engraçado, não é? Eu fiquei nervoso, não é? Mudei para o telemóvel e, enfim, aquilo houve uma série de coisas. Depois eu precisava de passar a informação que eu tinha no computador para outra pessoa, ser o anfitrião, e aí Nicolas, não é? Tive que chamar a minha esposa a ajudar-me. E às vezes este medo, não é? Este medo que se apodera de nós, nos impede de abraçar o que Deus tem para nós. A reunião resolveu-se, as coisas se fizeram e aconteceu. Mas muitos de nós às vezes olhamos para a nossa frente e deixamos que a tarefa, o que está à nossa frente, nos atemorize. E Josué tinha muitas coisas. Há uma outra promessa aí, versículo 7, alguém pode ler para nós. Não somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Para seres bem-sucedido, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu te dou o mapa, não crises atalhos. Eu te dou a direção, não inventes. Eu te digo como é que se faz, não tentes fazer à tua maneira. Faz como eu te digo que se faz. E a palavra de Deus é para isso. Há muitos de nós que começamos a relativizar a palavra de Deus. E quando tu e eu relativizamos o que está aqui, nós vamos perder a orientação da nossa vida. É como tu questionares, não é? Um mapa. E dizes assim, eu não concordo com este mapa. Mas o mapa é suposto dizer o que realmente as coisas são. Então, se o mapa estiver certo, o que é que acontece quando tu questionas? Tu vais ficar perdido. E há muitos de nós que facilmente achamos que podemos ser prósperos, mas sem guardar o que Deus está aqui claramente a dizer-nos. A terceira promessa que temos aqui, versículo 9, eu acho que é daquelas que eu mais gosto, até, verdadeiramente. O que é que diz aí? Recorda-te do meu aviso. Tenha coragem e firmeza, não tenha medo nem desânimo, porque o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Não tenhas medo nem desânimo, porque o Senhor, teu Deus, estará contigo. Deus está contigo, Deus está comigo. Diante dos desafios que nós temos na nossa vida, Ele está connosco. E Deus te vai apoiar naquilo que fizermos. É interessante uma palavra de Deus, através deste homem, Hudson Taylor, que ele diz: a obra de Deus feita à maneira de Deus jamais deixará de contar com o sustento de Deus. Por isso o importante é tu guardares esta palavra na tua mente, porque é isso que vai fazer dirigir a tua vida, é isso que vai trazer encorajamento à tua vida, é isso que vai trazer uma palavra nova para ti. Há muitos de nós que deixamos que as consumições, as ansiedades, as preocupações tomem conta de nós. E a palavra de Deus diz: não andeis coisa alguma. Mas não terminei o versículo, não? Não terminei. Não é somente uma ordem que ele diz, mas ele diz: a solução é, antes, colocai diante de Deus com oração e súplica com ações de graça. Ou seja, a chave para mudar é, em vez de nos preocupar, orarmos. Se tu
colocares tanta energia na oração como colocas na tua ansiedade, a tua vida vai mudar. Garanto, de certeza. E vais ficar menos ansioso. E esta é a chave. E Hudson Taylor foi um homem interessante. A sua história de vida, o seu ministério lá na China, foi feito quando ele viu a crescer um número enorme de missionários que Deus estava a chamar e começou a voltar-se para Deus. Deus, como é que vamos ter dinheiro para estas famílias todas? Como é que vamos ter sustento para esta gente toda? E foi aí que esta palavra veio à sua vida. Não é? Ou seja, nós precisamos estar comprometido com a palavra de Deus e a nossa vida será bem sucedida. Um terceiro princípio que eu acho muito importante para nós termos coragem para avançar o que Deus tem para nós é nós aprendermos a depender completamente de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele dirigirá os teus caminhos. Obrigado. Ou seja, a ideia de confiar não é uma ideia somente de... Às vezes nós não percebemos muito o que significa essa ideia de confiar, mas confiar significa verdadeiramente depender. Foi engraçado, esta semana alguns de nós fizemos uma festa surpresa a uma amiga nossa. E o marido dela trouxe-a com olhos vendados. Então, ela andar era muito engraçada, ela era mais ou menos assim. E eu acho que ela andava porque até confiava um pouco no marido. Porque se não confiasse no marido, ela não saía daquele lugar. Mas ela confiava um pouco no marido, então até dava os passos mais ou menos assim. A ideia de quando nós falamos aqui, confia no Senhor de todo o teu coração, significa que tu verdadeiramente acreditas plenamente que Ele está contigo, que Ele está presente. Tu acreditas plenamente no seu cuidado e no seu amor. Eu costumo sempre dizer duas coisas importantes com Deus. É o poder e o amor. E essas duas coisas estão no nosso Deus. Ele tem poder, mas Ele também nos ama. Porque uma outra coisa separada não dá grande resultado. Sabe porquê? Quando o nosso filho mais novo estava na Inglaterra, eu amava-o muito, mas não tinha muito poder. Ou seja, isto não há muito resultado. As duas verdades, quando andam juntas é que importa. Quando eu amo e quando eu posso. E Deus faz isso contigo. Então nós precisamos de confiar, de nos entregarmos a Ele. Em que é que tu estás a depender? Verdadeiramente. Será que Deus é que está a marcar o teu passo? A última verdade que eu acho que é muito importante é dar um passo de fé. Um pequeno passo. Bem? Não é fazeres a caminhada toda. É simplesmente achar, Deus está-me a chamar para fazer isto, Deus está-me a chamar para abraçar isto. Então, eu vou dar um pequeno passo. Não um pequeno passo, um pequeno passinho. Não vou fazer muito, mas vou dar um pequeno passo e vou confiar que Deus vai estar comigo. Chega uma altura em que tu tens de tomar uma decisão. Dar um passo, mesmo que seja pequeno. Não é? Mesmo que tu vais bem, mas eu não sei se fosse capaz de chegar ao final da caminhada, não é isso que é importante. O importante é começar a andar. Não deixes com medo que a falta de coragem te impeça de avançar. Dá um pequeno passo. Sabes, eu estava a compartilhar eu costumo brincar com o meu chefe da rede de multiplicação de igrejas, que é um espanhol, que já esteve aqui connosco, João Castro, que falou acerca do projeto que ele tem lá em Valência. Um projeto incrível da sua igreja. A sua igreja desenvolveu um projeto social que está a trabalhar principalmente com as minorias étnicas e que tem de repente foram herdeiros de um campo de futebol, ou melhor, eles conseguiram se candidatar a uma bolsa de uma fundação e eles construíram um campo de futebol. Tem duas equipas que estão a treinar, daquelas crianças e jovens, que estão a funcionar mesmo no federado, não é? Mas, à parte disso, outro dia eu estava a contar que também receberam um espaço, construíram de 750 metros quadrados para começar aulas de dança para as meninas, principalmente porque os rapazes estavam todos no desporto e as meninas não tinham nada, então desenvolveram um projeto social. O João é o meu chefe. Eu costumo brincar dizendo isto. E ele estava a falar com ele
E estamos a compartilhar um pouco acerca do que é ter êxito, ou do que é ser bem-sucedido. Né? Termos sucesso. E para mim, ser bem-sucedido é fazer o que eu tenho que fazer com tudo o que eu posso fazer. Se eu dou o meu melhor, se eu me preparo para aquilo que eu tenho que fazer, se eu dou o meu melhor, então eu vou ser bem-sucedido. Pode não ser aqueles números que tu vês os outros a fazer, eu não me vou comparar com outros. Mas eu vou fazer o meu melhor. E vou ser bem-sucedido, vou ter êxito. Porque eu estou a dar o meu melhor para que aquilo aconteça. Mas tenho que dar aquele primeiro passo. E Josué tinha que dar aquele... É interessante porque a história com Josué é ligeiramente diferente de uma história que aconteceu 40 anos atrás. 40 anos atrás, quando eles estavam no Mar Vermelho, o que é que aconteceu? Alguém se lembra? Eles estavam lá, à frente estava Moisés, e Josué estava ao seu lado. O que é que Moisés fez? O que é que ele fez? Não, mas ele antes de dar o primeiro passo, ele fez outra coisa. Ele pegou na vara e quando ele tocou lá, o que é que aconteceu? Por isso eles começaram a andar aonde? Não, começaram a andar em terra seca. Podia estar um bocadinho úmido, mas eles começaram a andar sem água. Mas com Josué seria diferente. Porque eles, quando chegaram ao Rio Jordão, Deus disse, olha, lembra-te do que aconteceu há 40 anos atrás? Vocês andaram numa terra seca, no meio do mar, de um lado e do outro, vocês viram o mar, mas vocês passaram aquele mar vermelho. Mas com Josué era diferente. Alguém sabe o que aconteceu? Eles tinham de começar a pisar a água. E o que aconteceu foi uma coisa que aconteceu até historicamente, em 1928, o Rio Jordão, uns quilómetros acima, o que aconteceu em Josué capítulo 3, houve uma barragem, qualquer coisa que impediu que as águas chegassem. E no tempo certo, na hora certa, Deus colocou o povo certo para passar aquele rio. Mas eles tinham que dar o primeiro passo, eles tinham que entrar. Eles pegaram, diz a palavra que eles pegaram os sacerdotes e levaram a arca à frente e cantavam louvores a Deus. E entraram naquele Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio que tem cerca de 32 metros de largura. Não é muito, muito largo. O nosso edifício tem 25 metros, por isso a mais 7 metros. E tem 6 metros de profundidade. Mas na altura do inverno, aquilo é muito forte, a correnteza é muito forte. O que aconteceu é que, de repente, as águas pararam. Josué capítulo 3 fala disso, uns quilómetros acima, e ficaram retidas ali. E o povo passou. Mas quando eles começaram a andar, estava verdadeiramente água lá. E até que havia água até o quadril, e depois ela ia subindo, e de repente a água parou. Mas eles tinham que dar o primeiro passo. E alguns de nós estamos diante de desafios da nossa vida, diante do chamado de Deus para nós, e estamos à espera que tudo pare. E Deus não vai parar as coisas. Deus vai nos estar a dizer, não, tu tens que andar confiando em mim, fazendo o que eu digo para tu fazeres, vivendo a independência de mim. E quando tu avançares, tu vais ver as coisas acontecer. Mas quando tu não avançares, tu não vais ver nada acontecer. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Envolver-se no ministério, descobrir um lugar para servir. Às vezes começamos logo a dizer, os outros têm mais talento do que eu. Claro, há sempre gente com mais talento que tu, ou achas que não és? Achas que és o melhor do mundo? Alguém se acha o melhor do mundo? Olha, desencante-se, porque isso não acontece. Ou seja, tens que dar o primeiro passo. Alguns talvez pensam, bem, olha para o meu passado. E criamos desculpas para não resolver o nosso presente. Alguns dizem, estou muito ocupado para aquilo que Deus tem para ti. Será que tens coragem de dizer isso um dia na sua cara? Será que um dia vais ter coragem de dizer a Deus, estou muito ocupado para aquilo que tu tens para mim? Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo, passai pelo meio do acampamento, ordenai ao povo, preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis este Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela tomeis posse.
Josué estava cheio de coragem, estava confiante no Senhor e disse: preparai-vos. Porquê? Porque é a altura, vai em frente, dá o primeiro passo. E quando ele começou a andar, as coisas aconteceram. Sabem, há muita gente que observa o vento. Diz Eclesiastes: quem observa o vento nunca sonhará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Sabes o que significa? Há pessoas que estão à espera da altura perfeita. Da altura perfeita. Não há. Há muitos que estão a olhar por todo lado, procurando razões para não se envolver, e na verdade nunca vão colher. Não há melhor momento para te envolver do que Deus tem para ti do que o dia de hoje. Do que dizes a Deus: Senhor, com todas as minhas limitações, incapacidades, eu estou aqui. Quando nós chegámos nesta cidade, há 26 anos atrás, depois de um ano de ministério, tínhamos menos do que nada. Sabem o que é isto? Vou-vos explicar. Quando chegámos aqui, era suposto haver um grupinho de 6 a 8 pessoas. Não é assim? Mas depois de um ano, aquelas 6 ou 8 pessoas desapareceram. Só ficou uma, que era a Virgínia, que estava connosco. E depois de fazer, durante um ano trabalhámos, fizemos muita coisa, tipo de evangelismo, fizemos coisas, tipo jantares de namorados, não é? Fizemos tanta coisa criativa. E o que é que tivemos? Nada. E chegámos numa altura e eu disse assim: Deus, será que nós ouvimos-te bem? E estávamos, na verdade, estávamos pensando em desistir. E Deus disse assim: eu não te quero as tuas capacidades, eu quero-te a ti. E quando Deus nos disse isso, eu fiquei assustado. Porque alguns de nós acham que são os seus dons, as suas capacidades, os seus talentos, os seus recursos, que vão fazer as coisas acontecer de Deus, mas não. O que faz as coisas acontecer é a tua disponibilidade para Deus. É tu dizeres a Deus: eu estou disponível para ti. Quando tu dizes isto a Deus, as coisas podem acontecer. Mas quando tu entregas os teus recursos e não te entregas a ti próprio, então o que vai acontecer é que os teus recursos vão chegar ao fim, os teus talentos vão terminar e vão ser incapazes, e tu vais chegar ao momento em que tu dizes: não, ou eu confio em ti, Deus, ou então eu vou-me embora. E foi essa a altura. Foi essa a altura que Deus falou connosco. E Deus disse: não, continua a fazer o que tens que fazer. E espera que eu haja. E não foi preciso, mas quase que foi preciso a minha esposa ir até à Coreia, não é? Uma coisa assim, em 95, para que Deus nos falasse isto. E ouvirmos de Deus realmente que aquilo que era a nossa fidelidade para Ele. Cá estamos, 26 anos depois. Contentes porque demos um passo e continuamos a dar pequenos passos. Fé e confiança em Deus. E é assim. É como quando tu constróis uma casa. Tu vês um projeto. Nós tínhamos uma maquete aqui da nossa igreja, não é? Alguém se lembra da maquete? Era muito engraçada. E nós olhávamos para aquilo e dissemos: isto é bonito. Quando começámos a construir, isto começou a cair tudo, não é? Ou seja, às vezes a maquete que tu vês e aquilo que acontece quase não tem nada a ver. Mas quando tu perseveras e tu começas a ver as coisas que Deus a trabalhar, talvez na tua vida tu estejas a olhar para a tua maquete e dizes assim: eu gostaria de ser isto, mas eu sou isto. Persevera. Continua com Deus. Está a trabalhar em ti. Ele não desistiu de ti. Tu também não deves desistir de Deus. Neste mês vamos, lá no nosso aniversário, vamos iniciar um movimento de oração pelo nosso próximo também. Vamos juntar muitos cristãos aqui na cidade do Porto e juntos vamos orar pelo nosso próximo. Este é um kit que na próxima semana vamos falar, mas eu convido-te a... Talvez tu estejas a pensar: bem, mas para que é que eu vou continuar a orar por aquelas pessoas? Elas nunca se vão converter. Quem sabe? És tu que sabes. És tu que tens poder para converter a pessoa. Assim ela nunca mais se vai converter, é verdade. Mas se tu acreditas que é Deus que pode mover e mudar as coisas, então tu deves esperar que isso aconteça. Eu ontem estava a ouvir a história de alguém
que me dizia mesmo isso. Eu achava que aquela pessoa nunca se ia converter, mas afinal Deus mudou o seu coração. Abraça o que Deus tem para ti neste dia. Viva a chamada de Deus. Põe as dúvidas de lado. Descobre as promessas de Deus. Depende completamente em Deus. E dá um passo de fé. Um pequeno passo. Um passinho. E quando tu des esse primeiro pequeno passo, tu vais ver Deus agir em tua vida. Eu quero te encorajar de todo o meu coração a fazer isso. Não é? Eu tenho tido a alegria de ser parte de muitos pequenos passos. Um deles foi este Ministério de Liberdade em Cristo. Quando eles chegaram cá em Portugal, mais ou menos no ano de 2011, estávamos nós em plena construção. Eu disse a eles, bem, eu estou disposto a trabalhar convosco, mas eu não sei como é que vamos fazer as coisas acontecer. Não havia dinheiro, não havia nada. E de repente Deus começou a abrir portas com pequenos passos. Hoje temos vários cursos que estão a acontecer. O curso de Graça, o curso de Liberdade em Cristo, o curso de Liberdade em Cristo para jovens, as nossas visitas à África, já por várias vezes, a vários países em África, a partir de Portugal. O curso Graça, que vocês podem participar daqui a 10 dias, porque é um pequeno passo, um passo de cada vez. E é assim que Deus espera de ti e de mim. E se calhar todos nós temos histórias assim, histórias de como Deus, às vezes, está à espera que nós demos este pequeno passo para vermos Ele agir.